Hoje eu vou contar para vocês o relato de uma regressão. Eu acessei ela algumas vezes até ter esse contexto que eu vou contar hoje. Eu não tenho ela anotada, então vai ser da forma como me lembro mesmo. Ela eu fazia com o Claudio Honor, né, quando eu fazia terapia, que foi mais ou menos de 2016 até 2020. O Claudio Honor faleceu semana passada, ontem foi a missa de sétimo dia dele. E eu fiquei um pouco saudosista e até arrependida de não ter gravado, de não ter feito o melhor registro das minhas regressões. Porque nessa vida com ele, fisicamente, né, não terei mais nenhum acesso. Até estava tentando marcar com ele, mas ele já estava doente, já até estava dando uma olhada nas conversas, porque ele me indicava os médicos, né? Tipo, ele trabalha com representante farmacêutico, então conhece os médicos daqui e eu pedia, né, para ele sempre que precisava, me indica tal aí. E vamos lá, então. Esse é o contexto, né, do momento. Então, em um desses acessos, a lembrança começou. Eu estava em direção a um poço e eu lembro que ratos passavam na minha frente. Não muito próximo, tipo na rua, assim. E é muito interessante contar porque as imagens começam a voltar, mesmo sendo um acesso de tantos anos. Eu acho muito interessante. Eu até estava passando pelo local, né, que a gente trabalhava e lembrando como é que era sair de lá e como que era chegar em casa. Eu chegava em casa tão inspirada, com tantas possibilidades na minha cabeça. Eu tenho saudade do tratamento. E naquele momento, quando eu tava lá nesse poço e tava indo buscar água, eu parece que foi um acesso mediúnico. Eu soube que eu ia morrer. E aquilo me abalou muito porque eu cuidava de crianças. Eu tinha tipo um orfanato, alguma coisa assim. Tinha uma dificuldade de mobilidade, né? Uma das imagens dessa vida parece um colégio. Eu tenho uma impressão de ter sido no México. E eu tava na minha sala desenhando, então, e aquilo foi uma das vidas em que eu pintava, e eu olhava as crianças brincando. É outra imagem que eu tenho dessa existência. Mas estava naquele momento em que eu soube que ia morrer, né? O desespero, a sensação ali. Depois, em outro dia, em outro acesso, se não estou enganado, eu acho que não foi no mesmo. Eu percebi que tinha passado tempo, já era o meu funeral e eu estava muito, muito satisfeita porque eu tinha conseguido organizar tudo. No sentido de que eu tinha organizado as crianças para entender que eu faria a passagem, né? Então foi tranquilo, não foi tão sofrido, relativamente tranquilo, né? Porque sempre, por mais que a gente esteja preparado, essas separações elas são complexas, mas eu estava orgulhosa do que eu tinha conseguido, né? Do que eu tinha me superado naquela existência.
E eu tinha deixado organizado as pessoas para cuidar das crianças, as crianças maiores já estavam orientadas também a cuidar dos mais jovens, tinha feito ali uma organização mesmo para que tudo continuasse, né? Os adultos, as pessoas que dariam suporte à instituição. E essa foi uma existência interessante, porque ela me traz uma energia muito boa, né, da capacidade que eu tinha, da pintura, como uma ferramenta também para minha vida de hoje. Eu queria até ter tempo para pintar mais, tá precisando desse alto puxão de orelha, né, sobre isso. Também é importante notar que a maturidade ao passar de uma fase para outra. Quer dizer, não morrer bem não é algo que se conquista em apenas uma vida, né? Nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos pensar sobre isso, né? Que a nossa vida terá uma finalização, porque ela continua e nós precisamos passar bem, sem desespero, resolvendo aquilo que foi necessário, né? Sobre a perda do Claudio Honor, eu tenho um pesar de não ter ido visitá-lo enquanto estava bem, né? Fazia tempo que não conversava, mas sempre sentindo falta ali. E desde a doença e o fim, foi tão rápido que é um susto. Algumas coisas na vida não dá para deixar para depois, né? Não dá para se acabar em lamentações. Tá certo? Todos os nossos, todas as nossas reações são de acordo com aquilo que nós aprendemos, que nós já vivemos, né? Não vai ser, se não tiver uma continuidade de outras vidas já tentando fazer isso, tentando evoluir, dificilmente a gente vai dar um salto gigantesco em uma vida só, mas nós podemos saltar muito, porque hoje nós temos informação. Eu tava vendo acho que foi o pessoal do IPC, da Conscienciologia, dizendo que essa vida, nossa, vale por mais 20, por 20 anteriores, porque nas anteriores nós não tínhamos primeiro, tanto tempo de vida, né, expectativa de vida era muito menor, então nós morríamos jovens, sem ter uma maturidade. Hoje nós conseguimos ficar mais tempo, então dá-lhe tempo de passar pela adolescência, fase adulta, amadurecer e evoluir mais em uma vida só. Se evolui mais em uma vida de 70 anos do que em duas de 35, não é verdade? Então essa é a nossa grande chance. E eu pelo menos pretendo nessa vida morrer bem, né? Morrer não dá trabalho pro plano espiritual depois, que depois até vou gravar outro vídeo. O que acontece quando nós morremos? Para onde nós vamos? Já adianto aqui, nós continuaremos da forma como estivermos aqui, em relação ao nosso emocional. Se nós estivermos em paz, se estivermos tranquilos, geralmente morrer de causa natural, as mortes por acidente podem ser traumáticas ali no momento, né? São várias situações, não pretendo
esgotar o assunto, né? Tudo que nós temos é uma simplificação sobre isso. E então nós passamos como estamos, né? Se a pessoa passa em desespero, com ódio, com sentimento de vingança, ela vai continuar a existência extrafísica após a morte, procurando ali aquela vingança, naquela energia, com aquela situação. Então, nós precisamos, o que quero deixar aqui neste vídeo, é viver resolvendo as nossas coisas, porque nós não sabemos qual vai ser a última vez nossa e das pessoas à nossa volta. É importante também pensarmos sobre a morte, ter uma conduta menos desesperada na medida do possível, né? Sempre é um sofrimento, né? Não sei se é possível a gente se preparar a ponto de não sofrer quando outra pessoa vai, mas que possamos fazer o máximo para não perturbar, porque também se é quando a pessoa vai e a gente fica em lamentação, fica chamando a pessoa, isso também pode se tornar uma fonte de desequilíbrio para a pessoa que está indo. Imagine que quando nós sofremos a perda de alguém, é uma pessoa que vai. Mas quando é a nossa vez, quando nós vamos, nós sofremos a ruptura com várias pessoas. Então, tem uma hipótese de que talvez seja mais difícil partir do que sofrer a perda do lado de cá, ficou claro? Então, nós precisamos, quando a pessoa parte, também ter auxiliá-la, né, com o nosso próprio entendimento. Isso também ajuda a pessoa a passar por uma situação mais tranquila depois. Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro. O relato, ele é breve. Eu não me lembro de muitos detalhes dessa vida, mas para mim foi uma existência muito importante. Ela me dá, a lembrança dela me traz bastante força da minha própria capacidade. Quando eu vejo que eu mesmo com um problema de mobilidade, eu me vi em cadeira de roda naquela existência, não sei se ela toda, mas na época do acesso eu ficava, nossa, como que eu consegui tanto? Mesmo tendo essa dificuldade, às vezes hoje, com total mobilidade, eu fico às vezes com dificuldade em voltar a correr, em voltar a treinar, né? Já tive em situação pior, então para mim essa é uma vida de exemplo, até de fazer como fazer uma que eu já fiz, né? Então para mim já fica clara a capacidade que eu tenho de lidar com a minha própria passagem, quer dizer, eu já percebo que eu tenho uma maturidade em relação a isso, o que traz até uma certa pressão, né, de não errar, mas sobre isso a gente também tem que ser leve. É muito fácil vir aqui e falar, olha, tem que ser desse jeito, tem que ser feito assim, mas na verdade é uma limitação de comunicação, né? Eu não consigo transferir, enquanto nós não nos comunicarmos por telepatia, vai ser impossível passar uma ideia com todas as nuances, com todas as possibilidades, né, com todos os fios, as teias que nós temos para formular aquela ideia, aquela hipótese, né, aquela informação. E também contando com a falta de lucidez completa,
né? Eu não me lembro daquela vida completa, sempre um acesso, por mais que haja uma alta possibilidade de ser verdadeiro, até já tive algumas comprovações que me fazem acreditar bastante nos acessos de vidas passadas, mas temos que ter sempre um pé no freio, porque tudo é uma possibilidade, tudo é uma. A gente acessa uma parte, uma informação de uma vida maior, uma hipótese de uma verdade completa, de uma verdade universal. Então, de vez em quando eu falo isso para não ficar parecendo que eu sou leviana nas ideias, nas palavras, porque às vezes pode parecer muito simples, ou pode ficar parecendo que eu estou colocando de uma maneira muito simplista, muito fácil, quando na verdade tem toda uma verdade por trás, mas é esse o ponto de comunicação que nós nos encontramos hoje e eu espero ter sido útil. Então eu vou ficar devendo o próximo vídeo, que até tô com ele, é Vivências do seu curso intermissivo. É uma tem umas partes aqui que eu vou lendo para que você perceba se você fez ou não um curso preparatório para encarnar nessa vida. Mas eu vou dividir por aqui para não ficar muito longo. Muito obrigada.